Vou fazer uma análise completa do fundo imobiliário RECR11 para ver se ele está valendo a pena. E sem enrolação, vamos aqui direto ao ponto. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos lá. RECR11, atualmente com um bom dividend yield, 12,36%. No último ano, ele basicamente andou de lado, ou seja, nem subiu nem caiu. Claro, durante o período ele subiu e caiu, mas quando a gente compara os últimos 12 meses, ele basicamente andou de lado. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 87,81. Se a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 95,46, a gente vê que atualmente ele está com cerca de 8% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Atualmente o fundo possui mais de 180 mil cotistas e uma excelente liquidez, ou seja, muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota. Vamos então entrar aqui nas primeiras informações do fundo. Temos aqui o seguinte: quem cuida dele? BRL Trust como administrador e a REC Gestão de Recursos como consultor aí de investimento. E bem, a rentabilidade alvo desse fundo é o IMAB mais 1% ao ano. Lembrando, essa rentabilidade não é garantida. O fundo busca ao menos entregar isso aqui para o seu cotista. Esse fundo possui um patrimônio líquido bilionário de mais de 2 bilhões de reais, sendo que esses gestores, eles cobram algumas taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 0,20% ao ano, uma taxa de consultoria de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido. Eu preferiria que fosse sobre o valor a mercado. Temos também uma taxa de performance. Na verdade, a gente não tem, taxa de performance. O prazo desse fundo é indeterminado e ele é para investidores em geral. Beleza, agora que você já conhece quem cuida do fundo e quanto que eles vêm cobrando, na minha opinião, uma taxa bem tranquila, só que eu preferiria que fosse em cima do valor de mercado. Vamos ver a carteira de investimento do fundo, ou seja, onde que ele investe. Temos aqui que esse fundo é de papel. Predominantemente, ele investe em certificados de recebíveis imobiliários. 89% dos seus recursos estão alocados em CRIs, mas temos 5% em cotas de outros fundos imobiliários, 3% em um imóvel que ele pegou executando uma garantia de um CRI e 2% de participação aí em fundo de investimento. É como se fosse um pequeno caixa ali do fundo imobiliário. E bem, ele é bem diversificado, possuindo vários ativos aí no seu portfólio. Só para você ter ideia, vou passar aqui rapidamente. Eu sei que está bem pequeno, mas é só para você ver a quantidade de ativo que o fundo imobiliário possui. Olha só, na minha opinião, bem diversificado. Temos aqui 96 CRIs e participação em 4 fundos imobiliários, além desse imóvel aqui. Quando a gente olha as últimas alocações do fundo imobiliário, eu tenho aqui algumas considerações. Beleza, ele comprou CRI, temos aqui CRI, CRI RNI, CRI JCC, CRI H2, vários CRIs. Contudo, quando a gente abaixa um pouco mais, olha o que temos aqui. Ele comprou cotas de um fundo imobiliário, o VRTM11. O fundo adquiriu um volume correspondente a 40 milhões de reais em cotas do Fator Veritas Multiestratégia, o fundo imobiliário, aderindo à primeira emissão de cotas. Cara, quando eu vi isso aqui, eu fiquei pensando, por que um fundo imobiliário de papel quer comprar cotas de outro fundo imobiliário, ainda mais na primeira emissão? Aí eu fui pesquisar um pouco mais a respeito dessa emissão do VRTM11. E olha só, o valor foi de R$ 9,59 por cota. Contudo, olha só o custo da oferta, 41 centavos. Cara, foi mais de 4%, na minha opinião. Esse percentual é muita coisa. Um detalhe que me surpreendeu é isso aqui, Esse fundo, esse VRTM11, é um fundo multi-estratégia. Ele busca investir em vários tipos de ativos. Olha só, imóveis, ações, debêntures, fundo de investimento em participações, cotas de outros fundos imobiliários, letras hipotecárias, CRIs, aqui em cima, CRIs, fundos de investimento em direito creditório, além de vários outros ativos. Mas o que me surpreendeu foi isso aqui, abaixando um pouco, olha o que mostra aqui no documento do VRTM11. Não obstante o exposto acima, o fundo não possui um ativo em específico para a destinação dos recursos da oferta e não há garantia de que o gestor conseguirá destinar os recursos oriundos da oferta de forma prevista no estudo de viabilidade. O fundo se compromete a divulgar eventuais informações referentes a ativos-alvo que possam
vir a ser adquiridos com os recursos da oferta, caso possam ser divulgados publicamente. E aqui embaixo ele colocou, cadê? Aqui, ó, na data deste prospecto preliminar, o fundo não celebrou qualquer instrumento vinculante que lhe garanta o direito à aquisição de quaisquer ativos pré-determinados com a utilização dos recursos decorrentes da oferta. Cara, eu fico olhando isso aqui e pensando o que dá na cabeça de um fundo imobiliário como o RECR11, que é um fundo de recebíveis, entrar na primeira oferta de um fundo imobiliário multi-estratégia, sendo que o próprio não sabe nem onde vai investir. Cara, beleza, você fazer isso com o seu dinheiro é uma coisa. Agora, o fundo imobiliário fazer isso com o dinheiro do cotista, porque esses 40 milhões de reais aqui, ó, esses 40 milhões de reais são dos cotistas. Então, para um fundo fazer isso aqui, eu acho muito estranho. Na verdade, eu não vi sentido no fundo imobiliário alocar 40 milhões de reais na primeira oferta de um fundo imobiliário, ainda mais dessa forma. E só para você ter ideia, esses 40 milhões aqui alocados representam aproximadamente 30% do total de alocação de fundos imobiliários aqui do RECR11. Temos aqui, ó, só para voltar, temos aqui que o fundo imobiliário possui participação em cotas de 4 fundos imobiliários, ó. Deixa eu aumentar mais um pouco. Temos aqui, ó, o SNCI11, o Valora CRI, o Porto Seguro e agora o VRTM11. Quando a gente olha a sua alocação, temos aqui, ó, cara, cerca de 40 milhões de reais. Se você parar para ver isso aqui, isso representa aproximadamente 30% das alocações do fundo imobiliário em cotas de outros fundos imobiliários. Realmente é muita coisa, então eu não vi tanto sentido do fundo imobiliário fazer isso aqui. Mas claro, posso estar falando besteira, até porque o consultor, o administrador, tem muito mais conhecimento do que eu. Mas, olhando aí dessa perspectiva, na minha opinião, eu não vi tanto sentido assim. Ainda bem que quando a gente vê a participação desse fundo aqui, VRTM11, no patrimônio do RECR11, temos aí apenas 1,6%. Vamos olhar então os indexadores aqui do fundo. Temos aqui 50% IPCA, mais uma taxa prefixada que eu vou te mostrar daqui a pouco. Olhando isso aqui, olha só, temos aqui 28% IPCA sem variação negativa. Se ele colocou isso aqui sem variação negativa, quer dizer que esse 50% aqui tem variação negativa, ou seja, esses 50% não estão protegidos da deflação, que é essa inflação negativa. 18% temos aqui CDI e o restante IGPM e uma parte ainda prefixada. Mas o fundo não rende apenas isso aqui, logicamente ele rende isso aí, mais uma taxa pré-definida. Olha só, na parte aqui de IPCA, temos IPCA mais 8,02% ao ano. Essa taxa aqui foi de aquisição, ó, taxa média de aquisição, IPCA mais 8,02%. Temos aqui CDI mais 4,04%. Um tempo atrás, quando eu falei do RECR11, eu falei que, na minha opinião, o risco dele era mediano. Contudo, as taxas naquela época eram um pouco menores. Olhando essa taxa de IPCA mais 8% e CDI mais 4%, já posso falar que o RECR11 é um fundo imobiliário de médio para alto risco. Mas beleza, será que esse fundo atualmente vale a pena? E bem, temos aí que ele é um fundo que está entregando um bom dividend yield, está descontado, possui uma boa diversificação de ativos e, desde o seu início, quando a gente comparar a performance dele contra o IFIX, o IPCA e o CDI, você pode ver que ele vem tranquilamente superando todos esses índices. Então, na minha opinião, é um fundo imobiliário, claro, é a minha opinião e não é recomendação de investimento, mas é um fundo imobiliário que, na minha opinião, está valendo a pena. Contudo, eu não me exporia tanto, eu ficaria bem atento a essas movimentações aí do gestor, na verdade, né, do consultor e do administrador do fundo imobiliário. E para você, o RECR11 vale ou não vale a pena? E lembrando, existem milhares de pessoas ganhando dinheiro todo mês na Bolsa de Valores. Claro, você vai começar ganhando pouco, como por exemplo essa aqui começou ganhando R$ 34,00 por mês, mas agora já está em R$ 400,00 por mês. Eu vou te ensinar desde a base tudo o que você precisa. Vou te ensinar o que é CDI, taxa Selic, IPCA, como você pode utilizar esses 3 indexadores para você ganhar dinheiro todo mês na Bolsa de Valores, te ensina a ganhar dinheiro com Tesouro Direto, renda fixa, fundos imobiliários, ações, te ensina a montar uma carteira de investimento de sucesso para que todo mês você receba um dinheiro na sua conta em forma de dividendo ou em forma de rendimento.
te ensina a declarar seu imposto de renda, né, seus investimentos, além de vários bônus aí que eu vou liberar para você. Se você se interessou, eu vou deixar o link aqui do curso no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.